Bem-vindos à nossa live de reabertura do carrinho do nosso clube de leitura. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo interesse. Eu fico muito feliz em oferecer essa última oportunidade a vocês de participarem desse clube que tanto me faz feliz, tanto me alegra, exatamente porque a leitura nunca é algo solitário, né? Embora a gente precise estar só para ler, a gente está encontrando um autor que pensou, que gastou muito do seu tempo para escrever aquelas ideias todas, uma narrativa, um poema, um ensaio. E nós também encontramos interlocutores, amigos com os quais compartilhamos aquilo que nós lemos. Então, para mim, a minha atividade docente é uma atividade de compartilhar as leituras. Só que quando o aluno ou o ouvinte é passivo, quando ele não leu o livro, é muito mais difícil de torná-lo um interlocutor que participe. Então, a minha ideia com o clube de leitura é criar uma nova cultura, desenvolver a cultura da leitura, o hábito da leitura, ajudar as pessoas a lerem mais, para ter também cada vez mais interlocutores, amigos, pessoas com que trocar ideias e expandir juntos o nosso horizonte intelectual, moral, pessoal. E por isso eu escolhi essas obras que são tão importantes na minha formação e que eu acredito que ajuda muita gente. Acredito não, tenho certeza, tenho uma prova já de que funciona, que são obras realmente que são lidas e apreciadas e transformadoras. Então eu resolvi tratar nesta live com vocês exatamente sobre o tema que nós estamos abordando neste mês de abril. Então o Clube de Leitura tem 12 livros, certo? Pensados para os 12 meses do ano de 2023. Este quarto mês de abril está sendo dedicado ao livro Beleza, do Roger Scruton. Olha, o Rodrigo perguntando como estudar filosofia do zero. Clube de Leitura. Clube de Leitura é uma introdução à filosofia de um modo prático, de um modo ativo e de um modo contextualizado. Porque como a gente começa a estudar a filosofia dos pré-socráticos, dos gregos, a gente não consegue entender quais são os problemas que eles estão enfrentando. Quais são os problemas epistemológicos ou relativos ao conhecimento, quais são os problemas religiosos relativos ao ser, a Deus, a vida, a morte, os problemas morais. Então a melhor maneira de começar a estudar filosofia é pelo nosso horizonte cristão. Independente do nível da nossa fé e do nível da nossa prática religiosa, é importante começar a estudar a filosofia a partir da crise da cultura cristã na qual nós estamos inseridos. Seja como cristãos que queremos recuperar a tradição cristã na nossa própria vida e na vida da sociedade em geral, seja por aqueles cidadãos seculares que, de algum modo, se incomodam com a desorientação educacional, social, estética, pedagógica, política do nosso tempo. Então as nossas leituras todas são filosóficas. Então a pergunta do seguidor é importante. E eu não digo que é um clube de filosofia, ou que é um clube de literatura, ou que é um clube de religião. Eu digo que é um clube de leitura com o meu nome, Vitor Salles Pinheiro. Vocês me conhecem, vocês me acompanham, vocês leem os meus livros, assistem as minhas aulas, as minhas lives e sabem como eu penso. De forma filosófica, de forma religiosa, de forma cultural, com a cultura ao meu lado, nos ombros dos gigantes, né? E por isso eu coloquei a palavra arte e ordem. Eu gosto muito desta palavra ordem, e aprendi de Santo Agostinho, que definia a virtude como a ordem do amor. Tanto que coloquei esta expressão, ordem do amor, no meu primeiro livro de ensaios, que será, a pedido de vocês, quando eu estava debatendo com vocês as obras que iriam constar no clube, muitos pediram o meu próprio livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, e eu o coloquei, mas como bônus. E qual é a ideia de ordem aqui? A ideia é de que há um princípio entrópico de dispersão, de difusão. Se nós não conseguirmos estabelecer a ordem, as coisas tendem a se
desorganizar. Os gregos explicavam isso a partir de um famoso mito, que é o mito de Pandora, a caixa de Pandora, que foi aberta e que seria uma espécie de pecado original de dissolução, de desorganização, de desarranjo, de doença. O que é o pecado? O que é uma doença? É uma desordem no corpo e na alma. Quer dizer, na alma e no corpo, respectivamente. Então, a ordem, ela é o esforço por estabelecer o local correto das coisas, o modo correto da realidade, para que cada coisa alcance o seu fim. Então, uma aula bem ordenada é uma aula que atinge a sua finalidade. Uma arte bem ordenada é aquela bela o suficiente para resplandecer uma verdade, para refletir, é como um espelho limpo. Se eu ponho um espelho, se eu pego um relógio que é espelhado, né, e ele reflete minimamente, agora se ele está arranhado, se ele está... Olha, pergunta do Luciano. Para participar do clube, precisamos comprar os livros? Sim, Luciano. O nosso clube, vocês vão se inscrever hoje, agora. Né? E, aliás, os 30 primeiros vão ganhar o meu livro Mínimo sobre Filosofia, gratuitamente assinado. E vocês vão assinar para acessar o clube com as aulas e as aulas ao vivo e o material que eu preparei de guia de leitura para vocês. E vocês terão que adquirir os livros separadamente. Eu dou desconto para os inscritos no clube de leitura na minha livraria, né? Então, a ordem nas informações. Então, um espelho transparente, um espelho translúcido, né, permite que eu veja o outro lado. Uma obra de arte ordenada, organizada, ela reflete, pela sua beleza, um aspecto da realidade. Pedro, o clube de leitura é online. Mas como eu sei que os encontros presenciais são sempre decisivos, eu estimulo muito a que os alunos se encontrem nas suas respectivas cidades e nos seus respectivos estados. Tanto é que aqui em Belém do Pará, onde eu estou, temos um grupo de WhatsApp com 70 membros do clube, e agora deve entrar mais 30 facilmente, né? Pelo menos já me avisaram, muitos que vão entrar, e a gente se encontra todo primeiro sábado do mês. Mas aí eu tomo a iniciativa como professor coordenador de Belém e peço que cada um nas suas cidades organizem os encontros presenciais, que são deliciosos. Inclusive, muitas pessoas de fora vêm para Belém, muitas não, mas algumas já vieram para Belém para participar dos encontros presenciais. Então, os encontros presenciais não fazem parte do clube, digamos, do produto que eu oferto no clube, tá? Olha, a Aninha vai comprar, muita gente se inscrevendo, já se inscreveram, muito legal. Então, o primeiro argumento é esse. Ordem é um objetivo para toda a nossa vida. E a arte ordenada, ela é bela a ponto de nos estimular para um ideal moral. A virtude é ordem, virtude é força. Ordem é potência. Porque uma música bela é uma música harmônica? Porque a harmonia é a ordem dos sons. O ritmo, a melodia, todos os aspectos essenciais da música que a tornam bela e que nos inspiram, que nos comovem. Agora, o barulho desordenado, se eu começar a batucar aqui sem nenhum compasso, sem nenhum diapasão, sem nenhuma estrutura simétrica e ordenada, esse barulho não agrada. Ao passo que quando a gente escuta a verdadeira música harmônica, ela nos atrai, ela captura a nossa atenção. E é isso que eu apresento para vocês no Clube de Leitura. Eu apresento para vocês grandes obras da literatura, tanto em prosa quanto em poesia. Por exemplo, na prosa, a gente tem As Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Um livro pequeno, paradoxalmente, sobre um homem desordenado, sobre um homem profundamente sofrido, confuso, caótico, disperso, e cuja dor e cujo sofrimento nos revela uma realidade.
Porque o Dostoiévski conseguiu exprimir a desordem do espírito do subsolo com um mínimo de ordem literária e um mínimo de ordem intelectual para nos apresentar essa realidade, sem a qual nós não a conheceríamos. Se você é um bêbado, se você é um nihilista, se você é um relativista, se você vive nos subsolos do mundo, se você vive entre o submundo, né, dos bêbados, dos jogadores e de todas essas personagens, do amor, né? Com Dostoiévski você ganha consciência disso. O Dostoiévski viveu tudo isso. Ele viveu a desordem. Mas ele não, um bêbado não pode descrever o que é estar embriagado bêbado. Porque se ele está bêbado, ele não tem consciência do que é estar bêbado. Porque ele perdeu a consciência. Agora, se você é um bêbado como Dostoiévski era ou foi, e sempre lutou contra esse vício, assim como o do jogo, que ele foi viciado em jogo, mas consegue ter um relance de iluminação, de clarividência, de ver com clareza e usar as palavras necessárias para traduzir a desordem emocional, a desordem psicológica, a desordem social de uma Rússia decadente na antessala do que será a Revolução Russa de 1917, que revela uma conturbação social enorme, uma contradição social enorme a ponto de se chegar a uma revolução armada, uma reviravolta social enorme, né, que mudou o mundo literalmente, que revolucionou o mundo literalmente, né? Em muitos sentidos, em muitos aspectos, a Revolução Russa tem um impacto universal comparável com o da Revolução Francesa, embora, é claro, a Revolução Francesa tenha sido um marco mais importante na modernidade. Então vejam, um livro como esse nos joga uma luz sobre a realidade da nossa alma e sobre a realidade do mundo, sobre a história da Rússia, sobre Dostoiévski. Isso é a arte ordenada. Paradoxalmente, mesmo que seja uma linguagem de um eu lírico atravessado, caótico, confuso e desordenado, mesmo assim, olha que interessante, a ordem de uma obra de arte reflete uma verdade pela beleza. Então a ordem aqui significa o Dostoiévski tem que saber escrever. Ele tem que saber escrever. Olha, a Yasmin está perguntando o valor. Apenas 12 parcelas de R$ 74, né? Apenas R$ 749,90 para um curso de 12 meses, para um clube que tem como duração 12 meses e você vai ter acesso por 1 ano e meio. Então, continuando a descrever, a segunda grande obra em prosa é Os Noivos, do Manzoni, que é um livro grande. A gente vai ter um livro pequeno, de 100 páginas, né? E depois um livro do Manzoni, que trata de uma grande odisseia de um casal que quer contrair um matrimônio, mas que não consegue por muitos motivos. E a luta pelo casamento e as virtudes da paciência, da serenidade e os personagens que eles vão encontrando ao longo dessas 700 páginas, que é um livro grande que a gente vai ler lá em novembro, dão não só uma história da Itália no século XIX, mas um panorama da alma humana e de certas personalidades mais ou menos decadentes e mais ou menos heróicas e dispostas a viverem uma vida grande, uma vida ordenada, uma vida limpa. Então é impressionante como a grande arte literária, nesse caso a gente está falando da arte principalmente da literatura, que não é a única arte, tá? Mas é a arte privilegiada no nosso clube e é uma arte incomparável, porque a experiência que você tem com o livro, na solidão, lendo várias e várias páginas, é diferente de uma experiência que você tem ouvindo uma música, que você tem vendo um espetáculo, assistindo a um filme. Enfim, todas as artes são extraordinárias. Tanto é que este livro, Beleza, do Roger Scruton, que é o quarto livro,
Nós já lemos Ortodoxia de Chesterton e você já tem acesso a cerca de 10 aulas. Você vai se inscrever hoje, vai garantir logo a sua inscrição entre os 50 primeiros para ganhar o meu livro, os 30 primeiros, perdão, para ganhar o meu livro, o mínimo sobre filosofia, e já vai ter acesso a toda a explicação dessa obra, né, o guia de leitura. Depois nós lemos as Confissões de Santo Agostinho, que é um clássico da espiritualidade cristã, é um livro delicioso e muito interessante e desafiador também, e lemos a Divina Comédia de Dante, o Inferno, o primeiro volume da trilogia da Divina Comédia. E agora, eu propus para este mês, que é o mês que você vai entrar e você já vai participar das aulas ao vivo e você já vai entrar no meio de um debate que a gente está tendo, mas não se sinta atrasado, você não perdeu nada, tudo gravado, né? E você terá o tempo suficiente para assistir a essas aulas que ainda não viu depois, no ano que vem. Você terá 1 ano e meio para assistir a todas as aulas, que é uma reflexão sobre a beleza em geral. Tá? E uma das definições de beleza, que é a que eu trouxe para esta live especificamente, é a beleza como ordem, como a capacidade de reunir e de estruturar os múltiplos elementos de uma realidade. Por exemplo, o nosso corpo é ordenado, né? Quando a gente vê uma escultura realista de um corpo humano ordenado ou em movimento, como os gregos sempre procuravam fazer, nunca faziam as esculturas eretas e retas, e como os egípcios, né? Como a gente vê aqueles faraós sempre muito tesos e muito duros. Os gregos gostavam dos movimentos, a gente vê a ordem do movimento, que é a ordem musical, dinâmica, né? Por isso que os gregos tinham também a estruturação do quadrivium, 2 artes estáticas e 2 artes dinâmicas, né? A aritmética e a geometria são estáticas, mas a aritmética em movimento é a harmonia, é a música, e a geometria em movimento é a astronomia, né? Então essa dinâmica do movimento era a ordem. Então os gregos diziam que os astros estão dançando no céu. Os astros estão dançando no céu. Quando a gente consegue perceber o ritmo das estações do ano, por exemplo, né? O ritmo do dia, amanhã, né? Eu acordo todo dia às 5h45, é muito bonito ver o amanhecer do dia. Certas manhãs, certas auroras são verdadeiramente espetaculares, são verdadeiramente divinas. E de fato o Scruton tem um capítulo, que é o capítulo 3, sobre a beleza natural, a beleza da natureza. Então, este livro do Clube de Leitura, Beleza, do Roger Scruton, que você vai começar a ler comigo hoje, você vai se inscrever no Clube de Leitura e vai começar a debater o que é a beleza. E vejam, não se trata de afirmar um único conceito de beleza, ou um único tipo de literatura. Não é só Dante ou só Dostoiévski, não é só poesia e não tem prosa, não é só Olavo de Carvalho ou Scruton. Nós temos uma gama muito variada de gêneros, de concepções, para fazer vocês pensarem. Porque a leitura não é uma leitura disciplinar, dogmática, catequética. Não é para quem já leu, para quem já sabe, para quem já vive, para quem já gosta. Tanto que se você... Chesterton não tem necessariamente ligação com Jordan Peterson. Santa Teresa não tem necessariamente ligação com Dostoiévski, mas a gente vai conseguir ter um repertório mínimo para fazer articulações e relações. O que mais me agrada, pessoalmente, no clube, é quando a gente se encontra pessoalmente aqui em Belém, né? E virtualmente, todos os meses, são as relações que os alunos fazem. Puxa, eu achei Agostinho parecido com Dante. Claro, Dante era agostiniano, com certeza tem uma linha, muitas vezes, muito clara. Mas não me refiro só às linhas claras. Eu me refiro às linhas suntuosas e oblíquas que os alunos encontram pela articulação das obras entre si, mas com a sua própria experiência. E é muito bonito ver alunos zerados, como a gente diz, sem nenhum background literário, sem nenhuma base filosófica ou intelectual, começando a despertar, começando a relacionar as obras. Porque o repertório se cria. E vocês vão apostar que em 1 ano vocês terão 12 livros e um repertório respeitável de obras.
Um repertório realmente valioso para imergir e para se iniciar no mundo da boa literatura, da literatura valiosa. Porque muitas pessoas querem ler, mas não sabem o que ler. E não gostam de ler porque só leem coisa ruim. E não sabem que livros seguir. Eu criei o clube de leitura para responder uma pergunta que me fazem diariamente. O que eu devo ler? Olha, você deve ler esses 12 livros. Essa resposta não dá para responder com uma única. Eu poderia dizer As Confissões de Santo Agostinho, eu poderia dizer Memória do Subsolo, de Dostoiévski, eu poderia dizer Beleza, de Scruton, mas eu não sei se você se refere à filosofia, à religião, à literatura, à arte, à cultura, à história, à crise da cultura. Então, 12 é um repertório mínimo para você conseguir se situar no mundo. Tá? Respondendo a pergunta que foi feita ainda há pouco, o carrinho fica aberto só até este domingo. Tá? São só 200 vagas. Eu não quero mais do que... eu não quero lotar, porque eu procuro responder todas as perguntas. Então corra, porque são só 200 vagas. E para essas 200 pessoas eu vou deixar liberados os bônus, que é um módulo de as raízes ideológicas e filosóficas da atualidade, né? Com as ideologias, as principais ideologias contemporâneas, como o marxismo, a psicanálise, o individualismo, né, o subjetivismo, o relativismo, todas essas ideologias que nós temos hoje em dia, que nos assediam, que nos fazem confusos. Né? E um bônus também de educação liberal, exatamente para explicar o que é a cultura, o que é a educação liberal, porque a literatura não é um ornamento. Eu não estou aqui propondo uma diversão para vocês, um entretenimento cultural. Olha, Pedro, o link está na bio. Olha, o Paulo está recomendando, a Magna está recomendando. Muito obrigado aos alunos que já estão e estão fazendo uma grande divulgação e propaganda, porque realmente estão gostando muito. Eu fico muito feliz porque não estão recebendo nada por isso. Estão sinceramente exortando aqui os outros também participem. O link está na bio, tá, pessoal? O link está na bio, acabou de abrir o carrinho, tá? Olha, o Guilherme perguntou qual abordagem psicológica me atrai. Boa pergunta, Guilherme. Bem, do ponto de vista filosófico, eu adiro a psicologia tomista, tá? A base antropológica e a base psicológica das virtudes, tal como apresentado por Tomás de Aquino. Em relação a, que é clássico, do século XIII, inclusive tem um curso sobre psicologia moral tomista e inclusive refiro a essa estrutura da psicologia moral tomista na análise, por exemplo, de Santo Agostinho, de Dante e da literatura em geral, quando a gente fala das paixões, quando a gente fala das virtudes, quando a gente fala, afinal, o que é a felicidade, eu tendo a responder com base em Santo Tomás de Aquino, que é a antropologia ou a psicologia mais completa que eu conheço, porque é uma psicologia que não se fecha ao mundo espiritual, não é uma psicologia materialista e nem relativista, que me parece ser o grande problema das psicologias modernas em geral. Então, se você se refere a escolas psicológicas modernas ou contemporâneas, como a psicanálise, o behaviorismo, a TCC e assim por diante, a logoterapia, eu não recomendo, não tenho por que considerá-las completas ou antropologicamente adequadas. Toda psicologia pressupõe uma antropologia, isto é, toda intervenção terapêutica a nível psicológico, toda interpretação psicológica. Exatamente, Rishi, o Rishi está mencionando Santo Tomás como o quadro ideal do saber, e eu concordo com isso. Santo Tomás tem o quadro mais completo do saber humano, e ele é uma árvore cujos galhos podem ser relacionados. Então você pode fazer interrelações constantes a partir de Santo Tomás com as ciências e com as novas correntes da psicologia e da literatura em geral. Mas vejam, o nosso clube não se fecha a uma única concepção. Por exemplo, se você perguntar quem é o psicólogo do clube, é o Jordan Peterson, né? É claro que tem um livro de psicologia no clube. Tem um livro de psicologia, que é Além da Ordem, mais 12 regras da vida, para a vida, do Jordan Peterson, que é melhor do que o primeiro, que é o 12 regras para a vida. E olha qual é o nome do livro do Jordan Peterson que a gente vai ler, Além da Ordem. E isso é muito interessante, pensando no tema
da nossa live, que é arte e ordem. É que o Jordan Peterson diz que a ordem ela não pode sufocar a ponto de impedir a experiência profunda da verdade e do ser, como do amor. Então, o amor, por exemplo. O amor nem sempre essa expressão ordem do amor, né, pode levar a pensar que o amor é algo morno, ordenado e domesticado. Mas o amor tem um ímpeto, né? O amor tem uma desmesura. Né? Por isso que, usando a expressão antiga de Aristóteles, tudo com ordem. Né? E Santo Agostinho diz, a medida do amor é amar sem medida. O amor não tem ordem nesse sentido. A ordem do amor é reconhecer que a caridade supera tudo, perdoa tudo, transcende tudo. Então vejam o desafio aqui, e o Jordan Peterson, essa é uma das chaves de leitura que eu interpreto o Jordan Peterson. É uma experiência que ele propõe do amor. Porque a ordem, o amor exige ordem. Claro, a gente tem que ter ordem no amor, tem que ter a ordem na caridade também, para articular toda a nossa vida, toda a nossa alma. Mas enfim, eu não quero antecipar a minha interpretação do Jordan Peterson, porque a gente vai ler junto. E o que eu gosto de fazer com vocês é o seguinte, eu gosto de deixar que vocês leiam também. Porque a grande graça da leitura é a interpretação. Essa que é a grande graça. Tudo bem que eu posso ter um pouco mais de quilometragem, um pouco mais de experiência literária, já que eu leio muito, há cerca de 20 anos, todo dia, há 20 anos. É claro que eu li um pouco mais do que vocês, talvez. Ou não, porque tem muita gente boa no clube. Eu fico impressionado com a quantidade de professores, doutores, pesquisadores. Fico até encabulado com certos alunos do clube e meus alunos em geral, que têm um background, têm uma bagagem, estão aqui para debater comigo. Eu acho ótimo, porque a gente tem um debate mensal online, né? Todos os livros. Então a gente vai poder debater o Jordan Peterson em relação à psicologia moral tomista. Então, para continuar mostrando para vocês, claro que a gente vai ter o grande Shakespeare. Eu decidi dar para vocês dois grandes poetas que eu acho que vocês não podem morrer sem tê-los lido. Sabe esse tipo de livro? O que ler antes de morrer, países a visitar antes de morrer, não sei o quê. Bem, antes de morrer você tem que se preocupar em ler dois autores. Dois autores realmente clássicos e realmente indispensáveis, que são o Dante e Shakespeare. Esses são os dois maiores poetas da nossa tradição, tá? Assim, eles vêm depois da Bíblia, são as obras das mais influentes, das mais importantes. Eles só perdem assim para a Bíblia mesmo. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia, para nós cristãos, é a revelação do próprio Deus. Então, aí não tem comparação. Então, a Bíblia, de fato... Né? E você, antes que você pergunte, não entrou a Bíblia no clube? Claro que entrou, eu não sou doido. Só que a Bíblia entrou indiretamente. A Bíblia entrou por 3 livros sapienciais interpretados filosoficamente pelo Peter Kreeft. O livro do Eclesiástico, A Vida como Vaidade, o livro de Jó, A Vida como Sofrimento, e o Cântico dos Cânticos, a Bíblia como amor. Exatamente, Guilherme. O Guilherme foi muito feliz nessa observação. Não existiria Shakespeare sem a Bíblia, e não existiria Dante sem a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Isso aí não há dúvida. A Bíblia é o livro que apresentou a nossa cultura, que deu identidade para a nossa cultura. Por que eu não coloquei o próprio livro sapiencial como leitura? Claro que você vai ter que ler o livro sapiencial de Jó, por exemplo, para interpretar junto com o Kreeft. Eu quero mostrar para vocês o que é um exemplo de interpretação. O Peter Kreeft parte do seguinte pressuposto: a visão geral que nós temos da vida determina as nossas condutas, as nossas atitudes correntes. E, segundo ele, se a gente espremer e extrair as múltiplas possibilidades das bilhões de pessoas que estão vivas e que já viveram e que virão a nascer, nós temos 3 grandes categorias. Aqueles que consideram que a vida é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, aqueles que consideram que a vida é nada, os nihilistas, que a vida não tem muito sentido, que a vida não vem de lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, que a vida não tem grandes substâncias, que a vida não é imortal, que a vida não é um local de encontrar Deus, a beleza, o amor, tá? E esses são os nihilistas.
Esses são aqueles que, segundo o Viktor Frankl, né, desistiram da vida e vivem por viver. E aí, claro, vão se distrair aqui e ali com prazer, né? Vão se distrair com que... E depois, em segundo lugar, aqueles que consideram que a vida é dor, que a vida é sofrimento, como Jó, né? E esses vão enfatizar o aspecto trágico da vida, a tristeza, o sofrimento, a dor inexorável da vida. E aqueles que, como os cristãos, vão considerar que a vida é amor. E que a vida sendo amor, o que dá sentido e preenche o vazio da vida, e aquilo que redime a dor é o amor, que é a chave cristã. Para os cristãos, Deus é amor. Então este é um belo livro de interpretação cristã, obviamente, porque o Peter Kreeft é um apologeta católico, tá? Como eu mesmo me considero um apologeta católico, e por isso, obviamente, tenho 2 santos no meu clube, Santo Agostinho e Santa Teresa, né, que são 2 santos escritores. Vejam, eles não estão porque são santos apenas. O fato deles serem santos não os habilita a entrarem num clube de leitura. Porque se o santo não é bom escritor, não merece ser lido, no sentido literário, no sentido intelectual. Até porque o santo não é santo porque escreveu bem. O santo é santo porque amor a Deus sobre todas as coisas, e se tornou um exemplo de amor, e não um exemplo de inteligência ou de literatura. Agora, Santa Teresa e Santo Agostinho, além de serem santos, também foram grandes escritores. Também souberam traduzir as suas experiências espirituais por meio de uma linguagem elevada e modelar que merece ser lida independentemente da fé e da espiritualidade. Porque você pode dizer assim, olha, eu não sou cristão, ou eu não sou católico, ou eu não sou teresiano, ou eu não sou agostiniano. Não interessa. Todos têm que ler Santo Agostinho, todos têm que ler Santa Teresa, que pertencem ao cânone literário da nossa cultura. Pertencem ao topo da nossa cultura literária, né? E revelam muito da vida humana e da experiência humana. Bem, meus amigos, essa era a grande panorâmica que eu queria dar a vocês. Olha, a Verônica dizendo, nunca imaginava ler O Inferno de Dante, através do clube de leitura se tornou possível. Foi uma experiência maravilhosa. Muita gente tem dito isso. Eu não conseguiria ler só. Eu não conseguiria fazer sozinho. De fato, essa é a ideia, né? As pessoas estão tendo companhia e auxílio. Olha, o livro Beleza está em falta. Vou pedir na editora Realizações, que é a minha editora, a editora que publicou o meu livro, uma reimpressão imediata, se for possível, para atender essa nova gama de... Exatamente, o professor Ronald Carvalho perguntou se tem acesso às aulas anteriores. Sim, sim. Então você vai se inscrever hoje, Ronald, e agora você vai se inscrever para conseguir vaga, porque são só 200 vagas, e eu quero que você fique entre os 30 primeiros para ganhar o meu livro autografado, mínimo sobre filosofia, tá? E você vai ter acesso às aulas introdutórias, às aulas sobre Chesterton, ortodoxia, às aulas sobre Santo Agostinho, as aulas sobre Dante e as aulas atuais sobre o livro Beleza, do Roger Scruton, certo? Então não percam essa oportunidade, é só até domingo, tá? Não tem nenhuma chance de prorrogação ou de novo ingresso nesse ano, tá? Eu estou atendendo a um pedido recorrente, a um pedido, e eu estou tendo um coração de mãe, estou sendo amigo e deixando, mas você não vai ter como entrar. Então muita gente se arrependeu, né? E eu estou apenas exortando a que vocês não se arrependam depois. Não, a gente não vai ler o Fédon de Platão. Você vai ter um guia de leitura de cada obra, um planner de leitura para ajudar você a organizar e ter consciência do quanto você lê, em quanto tempo, tá? Você vai ter masterclasses exclusivas sobre 3 livros, além dos 12
Então você vai ter uma masterclass sobre o meu livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Você vai ter uma masterclass sobre o pequeno grande livro do C.S. Lewis, A Abolição do Homem. E você vai ter uma masterclass sobre este grande e excelente livro, Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que fala sobre os gêneros literários e como a gente se interpreta, como a gente procede diante de um livro de filosofia, de literatura, de poesia, de religião e assim por diante. Além disso, você vai ganhar 2 módulos gratuitos, tá? Se você se inscrever até domingo. Né? Nessa nova reabertura, eu estou dando para vocês 2 módulos gratuitos de bônus. Um módulo de educação liberal, para a gente justificar o que é a leitura humanística dos clássicos, né? Já interpretando, né? Machado de Assis, Chekhov, Caio Fernando Abreu, né? E explicando com base em Platão, em Ortega y Gasset e outros autores, esse projeto de educação liberal. Afinal, o que é educação liberal? Por que vocês estão num clube de leitura? Por que vocês vão ler? É muito interessante que muitas pessoas acham que leitura é para estudar, para fazer prova. Fazer prova para passar em concurso, fazer prova para passar na universidade, para ganhar um diploma, para trabalhar. Como se a leitura fosse só isso. A leitura é muito, mas muito mais do que isso. A leitura tem um potencial transformador extraordinário. A leitura é um espelho pelo qual nós nos vemos despidos, vemos quem nós somos, vemos quem os outros são de fato, começamos a ter um grande repertório de caracteres e temperamentos, ver quem são as pessoas, pensar nas virtudes, pensar nas formas de vida, pensar nos estilos estéticos que presidem as obras de arte, que governam a arquitetura de uma cidade. Esse livro do Scruton, que a gente está lendo neste mês, né, do qual a gente está tratando, é muito, muito bom sobre isso. Né? Beleza. Então, não percam essa oportunidade. Vocês ainda vão ganhar, como eu disse, o curso Raízes Filosóficas e Ideológicas da Crise Cultural Atual, falando sobre vertentes do nominalismo, do individualismo, iluminismo, marxismo, romantismo, existencialismo, feminismo e permissivismo. Por que eu estou dando esse módulo para vocês? Porque eu quero dar um vocabulário filosófico básico para vocês. Eu quero dar um léxico básico, uma enciclopédia básica para vocês se situarem nessas ideologias, porque direto ou indiretamente todos os nossos autores dos 12 livros estão tratando desses temas, porque essas são as ideias que governam, as ideias governam o mundo. Quem governa as ideias, quem governa as palavras, quem governa o modo como nós interpretamos verbalmente o mundo, governa o mundo. Então a literatura nos dá uma retaguarda intelectual para pensar nessas palavras, para pensar nesses valores, para pensar nessas ideologias. E assim nós seremos mais livres, mais ordenados. Quanto mais arte literária, portanto, mais ordem na vida. E quanto mais ordenada for a arte, mais bela e mais verdadeira ela será. Então esse é o grande argumento. Não percam a oportunidade, se inscrevam no clube de leitura, o link está na bio, corram, os 30 primeiros ganharão o meu livro, O Mínimo sobre Filosofia autografado, e ganharão também esses bônus exclusivos. Não haverá outra possibilidade de vocês entrarem, é a última chance de mudar o ano de vocês e a vida de vocês. Então, se esse ano está ainda desorganizado, se esse ano começou... Eu usei esse argumento muito quando lancei. O clube de leitura vai organizar a vida de vocês. Por quê? Porque a partir do momento que você começar, você vai entrar no clube de leitura hoje, agora. Né? Você vai clicar no link da bio agora e se inscrever. E você vai ter acesso imediato ao Planner. O Planner tem um exame de consciência. Quando eu leio, como eu leio. Mas esse exame de consciência não vai ser só para encontrar 20, 30 minutinhos para ler. Porque não é só isso que eu quero fazer com você. Não é só isso que o clube de leitura tem a oferecer a você. O clube de leitura vai lhe dar consciência moral. Vai lhe perguntar qual é o seu mapa de vida. Qual é o norte. Qual é o oriente. Sem dúvida, Beth, você aos 54 anos tem toda chance de aprender e de... Agora, eu preciso de 12 meses. Tá? Eu preciso que você me acompanhe nos 12 livros. Eu preciso que você
me dê uma chance. Não dá para eu transformar a sua vida em um dia, em um livro. Por melhor que o livro seja, né? Claro que um livro, uma palavra, um verso, um poema já poderia causar um grande estrago, digamos assim, na sua... Positivo, claro, no sentido coloquial, positivo. Dante foi um sucesso. As pessoas leram Dante e amaram e vibraram, e foi muito, muito bom, né? Mas é difícil, é desafiador, custa tempo. E eu estou aqui. Você vai ter 10 aulas sobre Dante para lhe ajudar, para lhe orientar. Você vai ter 10 aulas sobre Chesterton e assim por diante. Então aproveitem essa oportunidade. Se vocês não entrarem agora, vocês vão... Não, Ana, você não precisa ler totalmente o livro. O ideal é que sim, que leia totalmente o livro. Mas se você consegue acompanhar o clube assistindo às aulas, e muita gente tem assistido às aulas primeiro e depois lido. E não tem nenhum problema, você adquire um ritmo. O que eu quero é que você tenha ritmo de leitura. É por isso que o planner vai ajudar a você organizar a sua vida e priorizar a religião, a cultura, a inteligência, a literatura na sua vida. Então você vai começar a ler Santo Agostinho. Isso é uma prioridade, ler Santo Agostinho. É um livro religioso, é um livro de oração, né? Olha, a Laura tem 61 anos e está amando. Eu tenho alunos de todas as idades. Eu acho que o mais novo tem 15 anos. Tá? Mas salvo engano, já tive essa informação. Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Parabéns pela decisão. Eu sei que vocês já se decidiram. Eu sei que muitos de vocês estão aqui já tendo se inscrito. Eu recebi mensagem dizendo assim: eu vou me inscrever e vou entrar na live. O carrinho abriu agora. O carrinho está aberto há 45 minutos. Então, muitos de vocês já se inscreveram. E muitos de vocês, todos os outros, vão sair daqui e se inscrever, né? Porque vocês não vão perder essa oportunidade e já de começar comigo. E a gente continua a nossa conversa na caixinha, continua a nossa conversa pelo direct ou por onde mais vocês quiserem ou puderem, e eu estou à disposição. Olha só, o professor Ronald já se inscreveu e garantiu provavelmente estar entre os 30. Ótimo. Muito obrigado, contem comigo, fiquem com Deus e se inscrevam no link da bio. Um abraço.